Só Ele é digno. Só Ele é digno. Diga para Ele: Senhor, só Tu és digno. Senhor, eu estou aqui porque só Tu és digno. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Só Ele é digno. O louvor não é só de um grupo, o louvor não é só de um, o louvor é nosso. Nós estamos aqui para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. E só Ele é plateia neste lugar, nessa noite. Sim ou não? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu queria chamar a sua atenção para um texto da palavra. É um texto muito conhecido nosso, muito conhecido mesmo, está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. E a gente vai ler o texto pausadamente. Certo? A gente vai lendo e crescendo na leitura. Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 26. Aliás, 22. Achamos Lucas capítulo 8? Nós vamos ler até o fim do capítulo, e por isso eu peço que você deixe sua Bíblia aberta para que a gente possa ir fazendo a leitura à medida que o tempo que nós vamos refletindo na palavra. Lucas capítulo 8, a partir do verso 22, diz assim: Num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos, falando de Jesus, e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Navegando eles, Jesus adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco se enchia e eles estavam em perigo. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. Ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e fez-se bonança. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Pausa. Amém? A gente vai em frente, tá certo? Bem, num daqueles dias, nesta parte das Escrituras, e a partir daí um pouquinho para frente, isso que nós lemos, e em seguida, nós temos aí 4 eventos, 4 episódios diferentes, que mostram como Jesus se impõe sobre situações sobre as quais nós não temos controle. Eu não sei se você já percebeu isso, mas uma boa parte das coisas que acontecem na sua vida e na minha vida, nós não temos controle sobre elas. A gente até acha que tem, mas de fato nós não temos. Neste pedaço que nós lemos, nós somos lembrados de que a natureza, que uma vez já foi sujeita a nós, Deus nos deu, em Gênesis, no capítulo 1, verso 28, Deus diz aos nossos primeiros pais para que eles dominassem sobre a natureza, sobre as aves, sobre as animálias, sobre os peixes, sobre toda a criação. A natureza já esteve, vamos assim dizer, debaixo do nosso controle, as coisas estavam indo muito bem, mas nós, seres humanos, nos rebelamos contra Deus. Nós dissemos a Deus que poderíamos viver melhor do nosso jeito e com base nos nossos próprios conhecimentos e princípios e dos nossos julgamentos. Nós viramos as costas para Deus. E a partir de então a natureza também sofre os reflexos da nossa rebelião. E a natureza trabalha a partir de então de acordo com suas próprias regras. E fenômenos naturais podem se transformar em grandes tragédias. Não é assim, César? Quem diria que você vê aí seca? Seca para todos os efeitos é um fenômeno natural. É da natureza. Você não manda se chove ou se não chove. Ou manda? Não manda. Mas a seca pode se tornar uma grande tragédia.
Assim como temporais. Enquanto num lugar não chove nada, no outro chove tudo. E aí, chove na cabeceira dos rios, e aí a água vem descendo e vira aquele fuzuê. Terremotos. Terremotos são fenômenos naturais, mas matam milhares e milhares de pessoas. Nevascas, furacões, tufões, tornados. Agora a gente está, né? Agora a gente está na fita. Agora a gente teve tornado em Brasília também, né? Agora a gente ficou importante, né? E graças a Deus que aqui o tornado não fez grandes tragédias, arrebentou com o aeroporto, mas ninguém ficou ferido, né? Ninguém morreu, mas em lugares onde os tornados são naturais e olha que o daqui foi escala 0, né? Escala 0, não foi nada. Né? Agora pensa onde é a escala, onde é 5, que é o nível máximo. Né? E acontece, muita gente morre, muita coisa destruída. São devastações, são coisas muito grandes. Nós não temos nenhum controle sobre os fenômenos naturais, como nós vimos aqui. Nós não temos. Os discípulos estão atravessando o lago de Genezaré, que é até hoje muito conhecido por suas tempestades repentinas. E, na verdade, o lago de Tiberíades, o mar da Galileia, né? É um grande lago. E quando o tempo fecha, formam-se ondas de até 6 metros de altura. E quem é que diz que isso acontece num lago assim, né? Imagina você está lá navegando, de repente o tempo vira e você tem ondas de 6 metros de altura. E naquele tempo então que você não tinha barcos e embarcações hermeticamente fechadas e balanceadas, que você fecha escotilhas e que nada acontece, como tem hoje, né? Que o barco é quase um submarino, mas ainda assim afunda barco até por aí, né? Nós não temos controle nenhum sobre isso. Mas sabe o quê? Jesus tem. Jesus tem controle sobre as forças da natureza. Tem ou não tem? Ele é Senhor sobre tudo, Ele pode controlar ventos e água, e eles obedecem. Da mesma forma que, preste atenção, as coisas que eu e você percebemos que não temos controle sobre elas, também estão sob o controle do nosso Senhor Jesus Cristo. Você acredita nisso? Vamos em frente aqui. Jesus tem controle sobre o quê? Todas as coisas. Vamos ver aqui a próxima aqui, o que acontece aqui no verso 26. Tem um acontecimento, um episódio que é num daqueles dias, né? É nesse mesmo dia. Navegaram, bem, o vento parou, né? Eles então navegaram para a região dos Gerazenos, que está de frente da Galileia. Quando Jesus desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas no sepulcro. Vendo a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, pois Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse do homem. Já havia muito tempo que se apossava dele, e embora o mantivessem preso com grilhões e cadeias, quebrava as prisões e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe os demônios que lhes concedessem entrar neles. Jesus o permitiu. Tendo saído do homem, os demônios entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e se afogou. Aqueles que guardavam os porcos, vendo o que tinha acontecido, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus, e acharam então o homem, de quem haviam saído os demônios, vestido e em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Os que tinham visto tudo isso contaram-lhes como fora salvo o endemoniado. Então toda a multidão da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor.
Entrando ele no barco, voltou. O homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixassem estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: volta para casa e conta quão grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi apregoando por toda a cidade com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Amém. Interessante esse texto, porque aqui a gente está vendo algo diferente. A gente está vendo aqui uma situação que está ligada ao mundo espiritual. Perceba uma coisa: nós estamos condicionados, por assim dizer, a pensar de forma cartesiana. Ou seja, a gente vê as coisas muito causa e efeito, né? Muito, se X acontece Y, então, se for X, então Y, né? Cartesiano. A gente está acostumado muito a ver essas coisas nesse plano natural. Só que existe um mundo espiritual que é mais real do que o mundo físico. Existe um mundo espiritual, um reino espiritual mais real do que o mundo físico. No mundo físico a gente está acostumado a ver o mundo animal, vegetal, mineral e fúngico, né? E para a gente olha as coisas acontecerem entre nós, né? E a gente faz o causa e efeito do que está acontecendo aqui. E a psicologia nos explica, principalmente a psicologia behaviorista, comportamental, né? Que se você der esse estímulozinho aqui para o animal vai responder dessa forma aqui. E você pode condicionar o comportamento de todo mundo. E a gente vai se acostumando e vai bebendo isso de tudo quanto é lado, porque nós somos impregnados desse bombardeio de informações. E a gente esquece que existe um mundo espiritual. Ei, esse mundo que nós estamos vivendo, em que você observa animais, minerais, vegetais e fungos, este mundo foi criado a partir do mundo espiritual. Foi um Deus que disse: haja luz, e houve luz. Foi um Deus que disse: haja porção de terra seca, e que se separem as águas de cima das de baixo, e assim foi feito. Foi um Deus que é espírito, como diz a Bíblia, que disse: produz a terra grama, produz a terra vegetal, produz a terra árvores frutíferas. Foi o Deus que é espírito que disse que haja animais, e que haja peixes, e que haja aves. Foi um Deus que é espírito que pega do pó da terra e forma um bonecão de barro. E que seria um mero boneco de barro, não fosse ele soprar o seu sopro espiritual nas narinas do bonecão, e aí ele se tornar alma vivente. Existe um mundo espiritual mais real do que o mundo físico. A questão é que, como nós, vou repetir, nós estamos vivendo isso aqui, o nosso dia a dia, que roupa que a gente veste, que perfume que a gente usa, os nossos cheiros, né, os nossos sentidos, tato, olfato, paladar, né, a gente vive por causa dos sentidos e tal, a gente esquece disso. E a gente esquece que lá no passado nós nos rebelamos contra o Deus que nos criou. Eu estava dizendo, né, eu fui fazer a cirurgia na semana passada, e aí o médico tinha me pedido todos os exames, né, blá blá blá, eu apresentei todos os exames, e ele tinha me pedido eu fiz uma cirurgia de hérnia inguinal, certo? Se você quiser saber depois o que é, pergunta para o Dr. William, pergunta para o Wilna, pergunta para tudo quanto é médico aí, Dr. Samuel Matias, eles vão te explicar, né? Bem, eu fiz um exame de ultrassonografia para ver aonde estava e como é que estava o tamanho da situação. E no dia que eu fui fazer, ela deu um trabalho, porque o médico lá, eu não sei se é porque eu estava com medo, não sei o que era, mas o camarada não conseguia ver o raio da hérnia. E ele estava quase me mandando embora para casa, dizendo assim para mim: ó, você não tem nada não, cara. Mas a dor estava aqui.
Bem lá pelas tantas ele consegue achar, tem aqui, é verdade, tem uma hérniazinha aqui, é moderada. Beleza. Eu levei lá para o médico falou, é moderada, show. Né? Rapidinho a gente resolve isso aqui. Né? 10. Vai para casa, 2 semanas você está jogando bola. Né? Não, ele não falou isso não. Né? Isso é por minha conta. Bem, então a gente entrou para a sala de cirurgia achando uma hérnia moderada e tal, parará. E aí ele abriu. A hérnia que eu tinha era uma hérnia indireta, ou seja, eu nasci com ela. Eu não a adquiri. Quando ele abriu, ele viu um negócio muito diferente do que parecia estar acontecendo de fato. Ele viu que a hérnia já tinha, porque era muito antiga, né? Quase 40 anos. Eu sou jovem, mas a hérnia não tanto. Com muita inflamação, acho que o negócio, acho que o nome era aderência, umas coisas lá que complicaram a cirurgia. E ele tinha falado para mim que o corte ia ser pequeno, então porque ele não queria voltar atrás com a palavra, ele pegou, meteu um espaço para abrir mais. E foi mais profundo, e cavucou e tal, e botou uma tela desse tamanho. O fato é, amados, que o trem foi estreito. Meu Deus. E uma semana depois ele falou, você ainda está assim? Sentindo dor desse jeito? Né? Aí ele foi ver lá, tinha uma inflamação enorme, estou com uma inflamação enorme aqui, que é natural, certo? Tem que ter mesmo, tal, é isso que vai segurar a tela e etc e tal. Ou seja, a gente pensa certas coisas, isso é para ilustrar o ponto onde eu quero chegar aqui. E é por isso que no fim do culto eu vou lá para frente, vou abraçar os irmãos, vou ficar pouquíssimo tempo lá em pé, tá certo? E em seguida eu vou embora, tá bom? Então, e não me apertem, por favor, tá certo? Abraço de leve. Dói muito ainda, incomoda. Dói não, incomoda. Bem, quando a gente olha mais de perto, a gente observa que os problemas enfrentados pela humanidade, guerras, disputas acirradas, né, eleitorais inclusive, em que o candidato sai com pressão baixa do debate, insegurança de todas as formas, os problemas sociais, todas elas têm uma mesma origem, que é a nossa rebelião contra Deus, que é o pecado. Quando nós nos rebelamos contra Deus, nós nos submetemos ao pecado e às suas consequências diretas, que incluem o governo do diabo sobre a terra. Quando você olha a situação desse homem aqui, se eu pego um sociólogo e o sociólogo vai lá e olha o camarada que anda sem roupas, que mora nos sepulcros, que não dorme, que urra dia e noite, que ninguém consegue segurá-lo. Alguém vai dizer isso é um problema social muito grave? Olha esse homem como é que ele está. Alguém tem que fazer alguma coisa por ele, bota educação nesse lugar. Ele está assim por falta de oportunidade na escola. Ele está assim, né? Porque aí chama, né? O sociólogo ainda junta, né? Bota uma galera junto, chama lá uns psicólogos, né? Chama lá uns doutores e tal, e todo mundo começa a fazer causa e efeito, né? E amarra tudo, e se a gente fizer assim, e se fizer assado, se der um emprego para ele, né? Ele está com falta de oportunidade, faz um curso profissionalizante, bota ele na escola de tempo integral que vai dar certo, e parará, e a gente resolve tudo. E a gente olha para o nosso país e vê, né? Não, os nossos problemas são todos sociais, porque isso, porque aquilo outro, né? E o problema, e nós temos problemas sociais, é verdade, nós temos problemas sociais sim. E temos muitos problemas sociais. E você vai para o Nordeste e fala, né, a culpa que é da política, que não é possível, né? E aqui o pessoal tem que ter mais educação, porque se tiver mais educação, todo mundo aqui fura poço, né? Ninguém elege esses mesmos camaradas nas próximas eleições que estão tirando, né, a água. Olha o problema aqui do desmatamento, que aqui o pessoal é a ganância e tal, parará. E você resolve tudo com soluções sociais. Ei, o problema do ser humano, o problema primário do ser humano é espiritual. O problema deste país é primariamente espiritual. Sabe por quê? Porque todo mundo, os 200 milhões de habitantes do Brasil, estão infectados com o pecado. $200 milhões de brasileiros têm o pecado agarrado em si.
7 bilhões de habitantes do mundo têm o pecado agarrado em si. Mesmo aqueles que se submeteram ao sacrifício de Cristo, mesmo aqueles que se submetem ao senhorio de Cristo, lutam contra o pecado. O império das trevas, como diz em Colossenses 1,13, ele está ativo e operante. O objetivo dele é destruir a humanidade, ele está andando a passos largos para isso. Quem ainda não foi transportado para o reino do Filho do amor de Deus, está debaixo do poder do mal, que inclusive possui pessoas, possui seres humanos, como aconteceu no caso aqui que nós vimos no texto, e o objetivo dele é destruir a imagem de Deus no ser humano. O problema do ser humano não é social, primariamente, não é. A origem não é social, a origem não é psicológica, a origem não é antropológica, a origem é espiritual. Olha para a vida desse homem, olhe para o seu dia a dia, dê a desculpa que for, mas quando Jesus pisa em terra, ele diz que tenho eu contigo, Filho de Deus. Manifesta, aparece quem está ali mesmo. Porque o nosso problema, queridos, é a nossa submissão ao pecado. É incrível como é que isso existe. E a gente não pode querer entender que, e isso vai ficar muito claro um dia, porque a Bíblia vai dizer, olha como é que é, em Apocalipse capítulo 20, você vai encontrar um texto muito curioso, que é quando Satanás fica preso por 1000 anos. Ele fica preso por 1000 anos, Cristo impera nessa terra, não vai ter problema social. Durante aqueles 1000 anos, todo mundo vai estar educado, alimentado, estruturado, morando, não vai ter sem camisa, não vai ter sem teto, não vai ter sem boia, não vai ter nada disso. Todo mundo vai estar 10. No entanto, Satanás será solto depois dos 1000 anos. E a Bíblia diz que ele vai ajuntar um exército de Gog e Magog, como a areia do mar. Sabe por quê? Porque o problema está no coração. O problema está no coração. E aí é a hora que Jesus entra em cena aqui. E se você acredita na Bíblia, você vai concordar comigo que problemas espirituais não podem ser enfrentados de forma material, de forma física. Problemas espirituais têm que ser encarados com poder espiritual. E vou dizer uma coisa para você, somente o poder de Deus é capaz de fazer frente ao império das trevas. Eu vou repetir o que eu falei. Talvez pode ter alguém aqui que não acredita nisso, mas eu vou falar de novo. Não existe ser humano que vai conseguir conter a ira de Satanás com farinha, farofa e galinha preta e vela acesa. Você realmente acha que aquele que quer destruir a humanidade gosta de farofa com ovo? Que galinha assada vai aplacar a ira de quem é espírito? Lê do engano, mentira. E quem faz isso se submete cada vez mais a esse senhorio, que impõe o medo, que manda fazer isso e faz isso e outras coisas para aplacar a sua ira, que não aplaca, porque o demônio quer ver o ser humano destruído. Agora, o que faz frente ao poder do império das trevas é o poder de Deus. E o poder de Deus está dado à igreja de Jesus Cristo. Jesus disse: eu dou a vocês autoridade sobre os demônios. Eu dou poder a vocês para enfrentar o império das trevas. Está dado à igreja de Cristo. Agora a igreja de Cristo precisa rejeitar o pecado. A igreja de Cristo precisa se opor ao pecado. Precisa falar contra o pecado.
E tem que viver contra o pecado. E é isso que vai fazer diferença. É quando a gente vira testemunho. Quando a gente tem testemunho pessoal e as atitudes tomadas em nome de Jesus. É a hora que você recebe a proposta do pecado e você diz não, porque o meu Senhor se chama Jesus Cristo. É a hora que você recebe a proposta para ser corrupto no meio da sociedade, porque todo mundo é e todo mundo está levando o seu quinhão, e você diz, eu não vou fazer não, porque o meu Senhor é Jesus Cristo. No dia que todo mundo fizer isso, acabou o problema no Brasil. Você acredita nisso? No dia que todo mundo disser, o meu Senhor é Jesus Cristo, o que me interessa é agradá-lo, e eu vou mostrar isso, servindo ao meu próximo, acabaram-se os problemas sociais. Mas o problema é que o pecado está agarrado na gente. A gente tem que lutar contra o pecado, e Jesus está aqui, e Jesus está andando entre nós, e Jesus está no meio da igreja, para dizer, sai daqui em nome de Jesus, mas eu vou tomar a minha posição. Jesus está implementando o seu reino aqui. Haverá um momento em que todos esses poderes do mal serão expulsos, serão expostos, serão penalizados. E aqueles que quiserem se tornar livres do poder, do império do pecado e da maldade, precisam se submeter a Cristo. Precisam fazer igual este homem, que é liberto por Cristo Jesus, e em seguida está aos seus pés, ouvindo a sua voz. Em seguida está pertinho de Jesus, e Jesus lhe conforta o coração, e lhe fala coisas que não estão registradas aqui, mas o fato é que quando Jesus diz, estou indo então, esse homem fala, eu estou indo com o Senhor. Aonde o Senhor for eu vou, aonde o Senhor pisar eu piso, o que o Senhor mandar eu fazer eu faço, eu quero estar perto de Ti. Este está livre do poder do pecado, este está livre do poder de Satanás. Jesus tem o controle sobre os demônios, sobre o reino espiritual, e nós estamos com o poder para nós hoje, mas isso se manifesta não é em palavras mágicas, isso se manifesta em atitude da vida. Nós estamos orando pelo Brasil, todo dia a gente ora, todo dia a gente estende as mãos para o Congresso Nacional que está ali do lado, mas não adianta você da sua casa estender as mãos para o Congresso Nacional e expulsar toda a corrupção, e expulsar toda a canalice, e expulsar os demônios que estão atormentando os nossos legisladores, se dentro da minha e da sua casa a gente não vive de forma correta que agrada a Deus. O poder de Deus se manifesta é quando eu e você dizemos não ao pecado. Não, 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 não e não. A gente precisa odiar o pecado. A gente precisa combater o pecado. A gente precisa esfregar na cara do pecado e dizer, o meu Senhor é Jesus Cristo, você não manda em mim não, cara. O problema é que a gente brinca com o pecado. A gente brinca com o pecado, né? Tem até aquela frase, né? Tudo que eu gosto, como é que é? Ou faz mal ou engorda ou é pecado. Né? Tudo que eu gosto, ou faz mal ou engorda ou é pecado. A gente brinca, né, com o pecado. É porque o pecado é legal, o pecado é gostoso. Queridos, o pecado que nos dá prazer é o mesmo que nos mata. É o mesmo que arrebenta com a gente, é o mesmo que arrebenta com a nossa sociedade. É o pecado que está destruindo a sua família. É o pecado que está te colocando para baixo. É o pecado que está arrebentando com a sua vida profissional. Odeie o pecado. Você já tem autoridade para isso? Erga-se em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para fazer o que Jesus fez aqui em Gadara e mandar o demônio sair e calar a boca e sumir da frente dele. Isso é com a gente. Isso é com a gente. Isso é conosco. Vamos em frente. Ai, ai. A gente não manda no mundo espiritual. Mas Jesus manda. E nós somos os servos dele, sim ou não? Vamos em frente. Verso 40.
Quando Jesus voltou, a multidão recebeu. Jesus foi embora, né? Num daqueles dias. Jesus atravessa o mar, levanta a tempestade, ele acalma o mar, ele chega do outro lado, né? É enviado de volta, vamos dizer assim, convidado a se retirar, volta. Quando Jesus voltou, a multidão recebeu, pois todos o estavam esperando. Olha só que contraste. Ora, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única de quase 12 anos que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Certa mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum deles pôde ser curada. Chegando por trás dele, tocou na orla de suas vestes, e logo se estancou o fluxo de sangue. Disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te comprime, e dizes: quem me tocou? Disse Jesus: alguém me tocou, senti que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele, e declarou-lhe diante de todo o povo porque o havia tocado, e como logo sarara. Então ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que tem uma situação que é a seguinte: nós vamos aqui, eu quero chamar a sua atenção para a representação aqui de problemas que nós carregamos durante muito tempo. A mulher estava doente há 12 anos, né? E são problemas que a gente carrega durante muito tempo, eles estão presentes em todas as áreas da nossa vida. Em diversas áreas. Saúde, como é o caso da mulher aqui, relacionamentos familiares e afetivos diversos. Tem gente que está carregando, arrastando um casamento. Tem gente que está arrastando um relacionamento com filhos. Tem gente que está arrastando um convívio dentro de casa ou um convívio dentro do trabalho. Tem gente que está com um problemão de finanças que se arrasta há anos. Tem gente que está com um projeto que nunca decola, que nunca sai do papel. E a situação aqui é a seguinte, é que, para a gente, talvez isso seja algo para você pensar, é que a gente sempre acha que tem o controle da situação no começo. Não, isso é uma coisa simples. Não, isso aí eu resolvo. Rapidinho isso aí resolve. Assim que aparecer aquele dinheiro, está resolvido esse problema. O dinheiro vai sair mês que vem. Né? É a promessa. Só falta uma assinatura. Quando sair aquilo, resolveu todos os nossos problemas. Há 10 anos atrás. Eu conheço ele. Conheço ela. Isso aí, na conversa simples, a gente resolve. E não resolve nunca. E tem 12 anos, 10, 6, 50, 20 que está arrastando esse problema aí. E sabe o quê? No fim das contas, você descobre que você não tinha o controle de nada. E continua sem ter. Porque aquele dinheiro que você achou que ia sair no mês que vem, nunca saiu. Porque dependia da assinatura de alguém que prometeu que não fez. Que foi exonerado 2 dias antes de assinar. Você não tinha controle sobre isso. A outra pessoa que você, queria que você disse tanto conhecia, você descobre que você não conhecia coisa nenhuma. Que tinha outras pessoas que influenciavam-na. E que você não tem influência nenhuma sobre ela. Que aquele projetão que estava tão arrumado, que estava todo certinho lá, vai dar certo, você descobre que não dá certo coisa nenhuma. Porque as variáveis são muitas. E não depende de você. E você está arrastando isso a vida inteira. Quantos anos mais você vai arrastar? Será que você tem o controle sobre isso? Não, você não tem o controle. Na verdade, você nunca teve. Quando eu olho para cá, como eu me vejo aqui? Como eu me vejo aqui? Querendo dominar tudo e na verdade não domina nada. Qual a solução? Vamos aprender com a mulher aqui. O que a mulher fez? Primeiro de tudo, abandonou os clichês. Abandonou as ajudas, entre aspas, aquelas ajudas que mais atrapalham. E foi buscar a resposta em Jesus.
Porque quando você não tem o controle da situação, lembre-se disso, Jesus sempre tem o controle de tudo. Inclusive sobre esse rolo que você arrasta há 5, 10, 15, 20, diz aí a quantidade de anos. Jesus tem controle sobre isso. Jesus não perdeu o controle sobre isso, não. Jesus não perdeu o controle sobre a sua família. Jesus não perdeu o controle sobre o seu ambiente de trabalho. Jesus não perdeu o controle da sua conta bancária. Jesus não perdeu o controle dos seus projetos. Jesus não perdeu o controle do seu ministério. Jesus não perdeu o controle de nada, porque Jesus é Jesus, Ele é Senhor e é Ele que manda. Mas a mulher me ensina aqui que tem um problema, que é atravessar uma multidão de empecilhos e vozes contrárias. Porque todo mundo está te dizendo o quê? Já era, acabou, esquece, larga, sai fora, pede falência, fecha a empresa. Passa no meio da multidão, porque o texto diz que a multidão apertava Jesus. E imagina você, essa mulher anêmica, fraquinha, tentando vencer essa multidão. E para mim e para você, vencer 12 anos de problema como ela tem aqui, pensa num trem complicado, que é varar esse trem todo. Esse monte de gente falando tudo isso, um monte de coisa que se opõe a nós. Jesus não perdeu o controle, a gente tem que chegar em Jesus. A gente tem que chegar em Jesus. A gente tem que chegar em Jesus. A gente tem que ir lá para chegar bem pertinho dele. Vai ser difícil. A gente tem que enfrentar preconceito. Aquela mulher, quem sabia da história dela, ia dizer na hora, se alguém a visse: olha a imunda no meio do povo, sai daqui, imunda. Você não pode estar aqui. Mas está lá ela, pobre, sem força, enfrentando o preconceito da sociedade, dizendo: eu vou chegar perto de Jesus, eu vou chegar perto de Jesus, eu vou chegar perto de Jesus, nem que seja para tocar na pontinha da roupa. Jesus não perdeu o controle do que está acontecendo com você. Qual é o seu vício? Há quanto tempo esse vício tem te levado aonde você está? Qualquer que seja ele. Jogatina, droga, ilícita ou ilícita, pornografia. O que é o seu? Qual é o seu vício? Qual é o seu pecado? Que você não consegue levantar os olhos ao céu e encarar Jesus. Olha, Jesus está esperando você romper com isso tudo e tocar, nem que seja na pontinha da roupa dele, para dizer: me ajuda, Jesus. Ele não perdeu o controle sobre isso. Ele não perdeu o controle sobre isso. Talvez isso signifique confessar a ele o real problema que nos assola e envergonha. E pode ser que não aconteça igual aconteceu com ela, né? Todo mundo parou para escutar a conversa. Jesus não chamou ela no gabinete, Jesus não chamou ela ali no cantinho para ouvir a história dela, não. Jesus está incomodado no meio da multidão. Quem me tocou, saiu o poder. Quem foi que me tocou? Vem aquela mulher franzina, branquinha, magrinha, um lábio que não tinha mais nem cor, e ela chega diante de Jesus tremendo e diz: fui eu. E o que aconteceu? Eu tinha 12 anos de fluxo de sangue, na frente de todo mundo, que vai dizer: imunda, você merece ser apedrejada agora, você estava em pecado. Está todo mundo escutando, e talvez eu e você tenhamos que fazer isso. São 12 anos arrastando uma situação. Ou será que é disso que a gente está com medo? Será que é disso que a gente está com medo? Não tenha medo, não. Larga esse problema, Jesus tem controle sobre ele. Larga isso de mão. Deixa isso nos pés de Jesus, Ele tem mais para a sua vida. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Meu Deus, a gente não tem capacidade para lidar com tudo mesmo não, gente. A gente quer ser muito autossuficiente, a gente quer dizer que a gente pode tudo, que a gente sabe tudo, que a gente fez PhD, que a gente arrebenta.
E a gente não arrebenta nada. A gente gasta tudo que a gente tem tentando resolver os nossos problemas e eles estão aí. Olha para Jesus. Jesus tem mais para a sua vida. Jesus tem mais para a sua vida. Finalmente, terminar de ler aqui. Verso 49. Estando ele ainda falando, chegou um dos principais da sinagoga e disse. Falou para Jairo. A tua filha está morta. Não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu, não temas, crê somente e ela será salva. Chegando a casa, ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e João, bem como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e pranteavam. Ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que ela estava morta. Mas ele, pegando-a pela mão, clamou, levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Para finalizar, nessa situação aqui, eu observo ondas do mar se levantando contra nós de repente. É de uma hora para outra. Sem aviso, sem anúncio. De uma hora para outra tudo muda. Estava tudo tão bem ontem, hoje já arrebentou com tudo. Hoje é o caos, ontem era lindo, hoje é o caos. Ontem a gente jantou junto, hoje está terminado o relacionamento. Ontem eu estava pregando a palavra, hoje eu estou aqui enrolado nesse negócio aqui. Não sei nem se eu vou sair daqui de dentro. Deixa a gente completamente sem ação. Não dá tempo para acionar nada, nem ninguém. Os recursos que a gente dispõe são absolutamente insuficientes. A tragédia é iminente da pior classe. Foi o que aconteceu lá. A menina estava brincando. Está brincando, está brincando, está brincando. Daqui a pouco cai doente, vai morrer. É igual o filho da Sulamita, lá do profeta Eliseu, né? Lembra da história? O menino está lá no campo com o pai dele. Aí ele diz de repente, ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai dele fala, vai em casa, vai tomar Novalgina. Ele chega em casa, toma Novalgina e buf, morre. Mas estava lá no campo. Agorinha. O que aconteceu? Ai, ai. Nessa hora a gente percebe quão insignificante nós somos à frente das surpresas que a vida nos reserva. E eu vou te dizer um negócio, a vida reserva surpresas pra gente, viu? É uma das coisas que eu gosto sempre de dizer no curso de casais. Para quem está pensando em casar, né? Que a gente faz, os planos são tão bonitos. O plano de quem vai casar é tão show de bola. E a gente não conta com as surpresas da vida. De repente, sem mais nem menos, a tragédia bate na nossa porta. De um jeito ou de outro, alguém perde o emprego, alguém vai à falência, alguém fica doente. Dá uma crise internacional, a empresa fecha. Muda o governo, todo mundo exonerado. Vem o presidente, congela as contas, poupança de todo mundo e não está nem aí. E os nossos projetos que eram lindos, a gente fazendo a poupança para comprar, né, casais novos, aquela bacia de fondue. Acabou a bacia de fondue. Para fazer um jantarzinho para os amigos. Alguém levanta uma calúnia contra nós, alguém começa a nos perseguir, de uma hora para outra, sem dar explicação. E o negócio simplesmente vem de uma hora para outra, buf, está na sua casa, está no seu colo a bomba para você desarmar. E aí? O que a gente faz numa hora dessa? Ai, ai, eu olho para Jairo. Olho para Jairo. Na hora que Jesus desembarca, Jairo está na praia. Não é que você acha lá, não, né? Jesus desce do barco. Jairo está lá esperando. Agora presta atenção, quem era Jairo mesmo? Que a gente leu no começo aqui? Chefe da sinagoga. O camarada
Isso aqui em Cafarnaum, tá certo? O camarada que do lado dele ali em Nazaré, alguns anos antes, o seu colega expulsara esse mesmo Jesus que tinha dito que era o Messias. Opa! Existia um complô dos chefes da lei contra Jesus. Esse que veio profanar e dizer: o Espírito do Deus Jeová está sobre mim, pois que me ungiu para pregar. Opa, isso aí é para o Messias, eu sou o Messias. Mentira, aqui não. Aqui não, violão. Foi um amigo de Jairo, um colegão de Jairo, né? Chefe da sinagoga de Nazaré, que botou Jesus para correr e botou Jesus para ser lançado do precipício. Só que na hora, querida, na hora que a tragédia bater na nossa porta, na hora que a situação complicada bater na nossa porta, não hesite, corre para perto de Jesus. Deixa dizer o que quiserem dizer. Já deve ter escutado, né, muita coisa. Você vai atrás daquele do Nazareno, você vai dizer: rapaz, aquele é falso profeta. Como é que você ousa fazer um negócio desse? Talvez os seus amigos vão dizer: você vai para perto de Jesus, você vai para aquele negócio de igreja, larga disso, né? Isso não é a solução do seu problema. Sua solução é jogar na loteria. Você joga na loteria da virada, você vai arrumar um dinheiro bom, você vai casar com outro, você vai arrumar outros filhos, você vai trocar de casa, você vai resolver sua vida. Você vai pagar os melhores médicos, você vai trazer médico de Israel, você vai trazer médico lá de Seattle, você vai trazer médico da França, você vai trazer médico de onde você vai resolver, os médicos vão te curar. Escuta bem, diante das situações difíceis da vida, pode encarar, corre para perto de Jesus, e encara todo mundo que falar o que falar, vai para perto de Jesus, importuna mesmo, porque o texto diz que Jairo ficou insistindo com Jesus, para Jesus ir na casa dele. Com Jairo não foi aquele negócio, né, do centurião, não, o senhor, né, se o senhor der a ordem aqui, não, Jairo negativo, Jairo, eu quero o senhor lá em casa, eu quero que o senhor vá lá dentro. Todo mundo vai ver Jesus entrar na casa. Talvez todo mundo precisa ver Jesus entrar na sua casa também. Precisa ver um bocado de porcaria saindo de dentro da sua casa para Jesus entrar lá. Precisa ver mudança na sua vida. Precisa ver mudança na sua família. Precisa ver mudança nas suas atitudes. Deixa Jesus agir, porque Ele tem poder, inclusive nas situações quando o mar vem de uma vez só. Ele ordena e o vento e a água se acalmam. Não se esqueça que Ele é Senhor de tudo. Jesus não é gênio da lâmpada. Quando você chegar perto de Jesus, faça como Jairo, adore a Jesus, lance-se nos pés de Jesus e diga: é o Senhor mesmo, o Senhor é Deus sobre tudo, eu não sou nada, eu reconheço que é o Senhor quem manda, faz de acordo com a tua vontade, por favor, entra nessa situação, entra na minha vida, muda isso, e obedece o que Jesus falar para você fazer. Se Jesus falar: não está morta não, não está morta não. E se todo mundo rir, deixa rir. E se Jesus e se estão dizendo para você: está falida, e Jesus está dizendo: não está falida não, acredita em Jesus. Se Jesus está dizendo: eu vou usar esse projeto ainda, segura o projeto, não rasga, não queima, deixa ele, né? Encaderna de novo, bota lá um espiral, bota a capinha dura nele, porque Jesus vai usar. Pode deixar todo mundo rir, deixa nas mãos de Deus. Se Jesus está dizendo para você: eu ainda vou te usar, não acabou com você não, olha, pode dar olé para essa doença que está vindo aí te infernizando a vida. Se Jesus está dizendo que vai te usar, deixa o médico falar, deixa o teu amigo falar, deixa os teus parentes falarem, não aposenta a chuteira não, Jesus tem algo para você ainda. Obedeça, expressa fé. Se Ele fizer, glória a Deus, e se Ele não fizer, glória a Deus também. Ele não tem que fazer tudo que eu quero porque eu quero, mas Ele pode fazer. Ele pode fazer. Ele sempre será Senhor de tudo. Ele conhece o que é melhor para nós. Será que tem alguém aqui hoje que quer se submeter ao senhorio de Jesus Cristo, quer largar o pecado, quer largar os demônios, quer largar essa vida de desobediência, quer largar a vida de rebeldia, quer se entregar a Jesus? Levanta a mão assim que eu quero orar por você, essa igreja também. Se submeta ao senhorio de Cristo, deixa Ele mudar a sua história, deixa Ele mudar a sua existência. Nós vamos orar por você que está em casa também pela internet. Agora. Levanta a mão assim você, aonde que você estiver.
Aonde você estiver, faz assim, bem alto, para saber que você está ali. Tem uma mão levantada ali, vamos orar por você. Vamos orar por você. Tem mais alguém que tem uma segunda mão levantada aqui? A gente vai orar por você também. Vamos orar por você. Continua com sua mão levantada. Tem mais alguém? Em qualquer lugar do salão. Em qualquer lugar do salão, tem mais alguém? Vamos orar. Alguém, por favor, se aproxime desses aí. Vamos orar por eles. Da moça que está bem ali no meio. Isso. Você vai orar com ela aí? Por favor. Ore alguém com ela. Ore alguém com o rapaz ali do lado. Edna, você vai orar com ele aí, Edna? Então tá bom, vamos orar. Oração, encontro calma. Na oração, encontro. Tá bom, vamos orar. Senhor Deus, queremos te dizer hoje que reconhecemos a Ti como Senhor absoluto sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa vida. Pai, queremos nos submeter a Ti. Quero te pedir, Senhor, que receba esses dois, esse moço e essa moça, como filhos agora, para o louvor da Tua glória. Perdoa-lhes os pecados e que o império das trevas, Senhor, realmente sinta a perda deles e que sejam grandes instrumentos usados nas Tuas mãos, assim como também esses que nos acompanham de casa, que sejam discípulos, seguidores Teus e vejam o Teu agir, a Tua libertação, ó Deus, no mundo espiritual. Pai, aqueles que estão, Senhor, também com situações difíceis que se arrastam há anos, Pai Santo, reverte o quadro hoje, para a glória do Teu nome mesmo. Mas que tenham atitude, Senhor, essas pessoas de submissão a Ti, de Te buscar e de abrir mão desses problemas. Deus, as situações inesperadas que se levantaram na vida de irmãos e irmãs minhas aqui, de qualquer que seja a área, Senhor, seja saúde, seja finanças, seja família, seja uma causa judicial, o que seja, Pai, inverte esse quadro, faz o vento acalmar para a glória do Teu nome. Esse é o nosso pedido, a nossa oração, por esses que estão aqui, pelos que nos acompanham de casa. Te oramos em nome de Cristo. Amém, amém e amém. E glória a Deus. Quem diz glória a Deus? Vamos ficar em pé, vamos cantar para encerrar. Todos que precisam ter esperança pra viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós. Só
força ao Senhor. É para Ele, para a glória dele.